Amados irmãos e irmãs, hoje 14 de agosto, sexta-feira, o evangelho para hoje é Mateus capítulo 19, versículos de 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, irmãos e irmãs, estamos diante de um texto que traz como tema a questão do matrimônio e a questão do celibato no final, não é? Os fariseus perguntam para Jesus a fim de tentá-lo: é permitido ao homem despedir sua esposa por um motivo qualquer? Quer dizer, é permitido que um casamento termine por um motivo qualquer? É claro que quando o casamento terminava, a mulher ficava desamparada, não é? Não havia todas essas assistências sociais que existem hoje e tudo mais, não é? Então, quando uma mulher era largada pelo seu marido, ela ficava numa situação difícil. E o marido podia largá-la, segundo os costumes antigos, por um motivo que não fosse nem tanto grave. Há uma lista, inclusive, destes motivos nos documentos antigos. Jesus remete ao Antigo Testamento, ao Gênesis. O Criador os fez homem e mulher. E disse: o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, a fim de formar uma nova família, não é? Interessante, nos matrimônios eu digo sempre às pessoas que quando duas pessoas se resolvem casar-se, eles primeiro precisam tomar essa decisão e depois saber que precisam deixar pai e mãe. Não no sentido de haver qualquer distância, intriga, mas no sentido de que os dois não podem mais estar levando todos os problemas para a casa de mamãe e de papai. Eles se tornaram adultos, eles devem ser capazes de resolver os seus próprios conflitos, não é? Se tornaram adultos capazes de conviver entre eles mesmos, resolvendo as suas dificuldades. E Jesus diz: os dois se tornarão uma só carne. Muito interessante, porque este ser uma só carne não se trata aqui só do sentido sexual, afetivo, mas ser uma só carne no sentido de viver a partir de um propósito, de construir um lar, construir uma família, se olhando numa única direção. Interessante que quando, no dia do matrimônio, no início da celebração, entra primeiro o noivo, depois a noiva. Mas quando vão saem os dois juntos, para dizer que a partir daquele momento, os dois formaram uma comunhão, né? Uma comunhão, uma união, está começando ali uma nova família. Os dois vão lutar para serem uma só carne em todos os sentidos. A fidelidade do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, passa por pequenas coisas. Na tradição antiga dos antigos monges do deserto, quando se fala, por exemplo, de pecado, se fala não no ato do pecado só, mas se fala já do que eles chamavam de pensamento, né? Então, o pecado nasce no pensamento,
Do pensamento passa ao consentimento, do consentimento a coisa de fato acontece, não é? Então Jesus fala que não é permitido despedir a mulher, a não ser se for uma união ilegítima. Eles apelam para Moisés e Jesus volta de novo ao livro do Gênesis. Amados irmãos e irmãs, poderíamos aqui acolher muitas lições para a vida de matrimônio, não é? É preciso entender a vida de matrimônio quando o casal se une para formar uma nova família. Num dos meus ensinamentos do YouTube eu tenho eu creio que tem da playlist uma parte de ensinamentos sobre o matrimônio a partir da simbologia, da aliança e de todas as simbologias, dos padrinhos e tudo mais. Bom, no final então, o último tema, o tema do celibato. Jesus diz que alguns homens são incapazes para o casamento. Claro que esta incapacidade não se trata de incapacidade de gerar filhos só, não é? Há muitas outras coisas que tornam o homem incapaz do matrimônio, o egoísmo, a incapacidade de dialogar, de querer construir uma família, não é? Há muitas coisas que tornam um homem ou uma pessoa incapaz do matrimônio e, se casar, será infeliz e fará os outros infelizes também, não é? Alguns nasceram incapazes para o matrimônio, outros os homens assim os fizeram, e outros se fizeram por causa do reino. Aí se trata de fato do celibato, da entrega ao reino. Nesse mês vocacional se pode pensar sobre isto, não é? E se refletir sobre isso, de uma entrega total ao reino a partir do celibato. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, guardemos no coração essa palavra de salvação dita por Jesus hoje sobre a família, sobre a indissolubilidade do matrimônio. Claro, o matrimônio deve servir para a santificação do casal, não é? Crescer e multiplicar. A vida matrimonial deve incluir o crescimento mútuo, em todos os sentidos, crescimento afetivo, humano, em todos os sentidos. Se não há esse crescimento é porque o casamento não está dando os frutos que deveria dar. Crescer e multiplicar aquilo que você já tem. Multiplicar os talentos, multiplicar aquilo que você já tem. Então que o Senhor abençoe a todos e que possamos ter um ótimo dia e pensar hoje sobre o valor da família, valorizar a vocação da família e valorizar também aqueles que escolheram não constituir família para entregar-se ao reino. Por causa do reino, resolveram não construir família, não é? Que é o caso do celibatário. Tenham todos um ótimo dia.